Olá, eu sou Adriana Amaral. Minha trajetória no Clio é antiga, desde 2001, quando eu estava no terceiro período de faculdade. Eu entrei como bolsista de iniciação científica e desde então eu e a professora Ana Jacó, né, temos uma parceria aí muito proveitosa durante muito tempo. Fui bolsista de apoio técnico também, fiz o mestrado e o doutorado com a Ana. A minha tese de doutorado eu defendi em 2017. Ela foi sobre a psicologia do esporte. As três áreas, né, com que eu trabalho na psicologia até hoje são a gestalt terapia, a história da psicologia e a psicologia do esporte. Então, eu também fiz o meu mestrado sobre isso, história da psicologia e psicologia do esporte, falando sobre as mulheres e atividade física. E a minha tese de doutorado é sobre o ISOP, o Instituto de Seleção e Orientação Profissional. É uma instituição muito conhecida na história da psicologia, que teve, né, uma participação imensa assim, na história da psicologia, muito conhecida, mas que a gente acabou descobrindo o quanto ela foi significativa também na história da psicologia do esporte. O título da minha tese é o ISOP e a Psicologia do Esporte no Rio de Janeiro, ampliando a história de uma prática. Por que esse título? Porque a gente tinha até então uma história da psicologia do esporte muito focada no trabalho do João Carvalhais, que é conhecido como o pioneiro da psicologia do esporte na década de 50. Uma outra ex-orientanda, né, da Ana Cristiane Carvalho fez uma tese falando sobre a psicologia do esporte antes do João Carvalhais. Eu acabei pegando um pouquinho carona e desenvolvendo um pouco alguns tópicos que ela trabalhou na tese dela, mas que acabou sendo meio por acaso. Eu fui pesquisar na Fundação Getúlio Vargas e acabei descobrindo muito material. E a partir desse material que eu descobri, o rumo da minha tese mudou e acabou se constituindo como está hoje disponível aí. E aí eu começo falando da chegada do futebol ao Rio de Janeiro, né, uma contextualização histórica. Falo das Copas do Mundo, da psicologia, do desenvolvimento do esporte no Brasil, né? Com o marco da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, a Era Vargas, a valorização do samba e do futebol no Brasil. Fala um pouquinho da psicologia do trabalho, eu acho que é um ponto importante também da tese. O ISOP é uma instituição que trabalhou muito, né, que desenvolveu muito a psicologia do trabalho, recrutamento de seleção, orientação profissional. E a gente vendo o quanto que ele teve essa inserção na psicologia do esporte, eu acho que também fortalece. É uma tendência na psicologia do esporte hoje olhar para o atleta como trabalhador, pensar também na psicologia do trabalho no esporte. Então, a questão dos testes de psicologia, né, da psicologia aplicada, e aí das interrelações entre psicologia do trabalho e psicologia do esporte. E aí eu começo a pesquisar produções, né, artigos publicados na revista do ISOP, os Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, que depois viraram Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, e por fim Arquivos Brasileiros de Psicologia, que existe até hoje. Eu desenvolvo, né, uma análise sobre alguns desses artigos, e aí eu seleciono alguns dos personagens principais, né, que a gente vai perceber que vieram do ISOP e que tiveram uma participação importantíssima na psicologia do esporte. Um deles é a Cecília Torreão Stramandinoli, que é um dos personagens, uma personagem, né, que a Cristiane Carvalho identificou na tese dela, mas que não conseguiu muitos resultados, e eu desenvolvi um pouquinho mais essa pesquisa dela, achei a filha dela e fiz um trabalho de entrevista e análise dos artigos dela. O Emílio Miri Lopes, que quem estuda história da psicologia conhece bastante, né? Um personagem extremamente importante na psicologia de uma maneira geral, que, enfim, falava sobre tudo na psicologia e falou também sobre a psicologia do esporte, e tem um livro publicado junto com o outro personagem pelo qual eu me apaixonei durante a pesquisa, que é o Ataíde Ribeiro da Silva, que veio logo após o João Carvalhais, mas é pouquíssimo falado na bibliografia de psicologia do esporte, né, de história da psicologia do esporte. Geralmente tem um parágrafozinho sobre ele e páginas sobre o João Carvalhais. E eu consegui, diria que bastante material sobre ele, embora ainda faltem muitas informações, inclusive a data do falecimento. A Ataíde Ribeiro da Silva tem uma produção vastíssima, muito maior que a do João Carvalhais. Participação de congressos, de publicação de artigos, de livros, enfim. De reconhecimento internacional, inclusive.
Inclusive, um dos resultados da minha tese é a publicação de um artigo especificamente sobre o Ataíde Ribeiro da Silva, contando um pouquinho desses achados, né, que eu acabei encontrando na minha tese. Então, a tese fala sobre isso, vai marcar a psicologia do esporte, o lado do trabalho, né, na psicologia do esporte, a importância de uma instituição tão valorizada, tão relevante para a psicologia como o ISOP. O ISOP teve participação ativa, por exemplo, eu estou chamando de ISOP, né, como instituição, os diretores do ISOP, o próprio Miri Lopes, que foi diretor do ISOP durante muitos anos, foi o ISOP que indicou a Ataíde Ribeiro da Silva para trabalhar com a Seleção Brasileira de Futebol, por exemplo. E aí lá no ISOP eles instalaram a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Então várias atividades que aconteceram dentro do ISOP por conta desses personagens que lá estavam, que colocam, né, ou colocam como uma instituição importantíssima, e aí consegue justamente, isso que eu quis falar no título, ampliar a história da psicologia do esporte com esse outro olhar, com esse outro ponto de vista. E tem algumas fotos interessantes também na minha tese, da Cecília Stramandino, que foi tenista, tem uma história bem legal que a filha dela conta, de como ela entrou no tênis e na psicologia. Tem uma foto do Pelé fazendo um teste palográfico. Tem a foto do ofício, né, da Confederação Brasileira o que hoje é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, na época era a CBD, Confederação Brasileira de Desportes, convocando o Ataíde Ribeiro da Silva para acompanhar a seleção de futebol. Então é uma tese de história, fala de psicologia do esporte, mas de história, que usa documentos, né, e entrevistas. O grosso é isso, tem mais algumas outras entrevistas, alguns outros documentos, mas no geral é uma tese que me deu muito prazer em fazer, e especialmente em conhecer um pouco mais a vida do Ataíde Ribeiro da Silva. Para quem quiser, quem se interessar, eu estou disponível nos meus contatos. A tese também está disponível online, gratuitamente, para quem quiser. Vou colocar aqui o endereço. Eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, eu estou à disposição também para a gente conversar e tirar mais dúvidas.